Naquela época, já se sabia que existem estrelas como o Sol, e o Sol é uma das 100 bilhões de estrelas que existem na Via Láctea. O Sol não é nem muito grande, nem muito pequeno. O Sol é uma estrela mediana. Mas existem algumas estrelas que a gente sabe hoje que surgem quando uma estrela normal morre, uma estrela como o Sol morre, vai se transformar numa nebulosa planetária, vai jogar sua massa para o espaço, grande parte dela, e lá no centro vai surgir uma anã branca. Uma anã branca é uma estrela cuja natureza é muito diferente, porque são objetos extremamente densos. Extremamente densos, raios extremamente compactos. O Sol tem uma densidade média igual à densidade da água, que é aproximadamente 1 grama por centímetro cúbico. Não é? A Terra tem uma densidade um pouco maior, da ordem de 5 gramas por centímetro cúbico. Uma anã branca tem uma densidade de 1 milhão de gramas por centímetro cúbico. É extremamente mais denso, muito mais compacto. Einstein já sabia da existência de anãs brancas, mas anãs brancas são muito maiores do que um buraco negro, do que uma singularidade de Schwarzschild. Vamos, só para vocês terem os números na cabeça, uma anã branca é uma estrela que tem a massa do Sol num volume cujo raio é igual ao raio da Terra. E o raio de Schwarzschild para uma massa igual ao do Sol é de 1 quilômetro aproximadamente. O raio de Schwarzschild para uma massa semelhante da Terra é de aproximadamente 1 centímetro. São estruturas extremamente compactas. Então, anãs brancas estão muito longe disso. Né? Mas em 1967, no próximo slide, eu vou mostrar o resto de uma supernova que explodiu no ano de 1034, registrados por os chineses, e no centro dessa nebulosa foi descoberto um pulsar. Pulsar, que eu vou mostrar no próximo slide, são objetos que emitem pulsos em rádio. Pulsos, né? No caso da nebulosa do Caranguejo, como mostrei anteriormente, esse pulsar que foi detectado, ele emite 30 pulsos por segundo. Então, o período é de aproximadamente 32 milissegundos. A cada 32 milissegundos existe um pulso. Né? Quando isso foi descoberto, as primeiras pessoas achavam que talvez fosse sinal de algum marciano que estivesse querendo se comunicar com a gente. Mas logo depois perceberam uma outra explicação, que eu vou mostrar no próximo slide, e que, na verdade, os pulsares são estrelas de nêutrons, que são configurações muito mais compactas do que uma anã branca. Uma estrela de nêutrons tem uma massa solar, em geral 1,4 massas solares, num volume cujo raio, uma esfera cujo raio é 10 quilômetros. Então, é muito mais compacto. Não é? E a densidade média é de 10 trilhões de gramas por centímetro cúbico. 10 trilhões de vezes a densidade da água. E ele gira sobre o seu eixo, no caso daquele pulsar da nebulosa do Caranguejo, 30 vezes por segundo. 30 vezes por segundo. Né? E agora nós conhecemos esse tipo de objeto, pulsares, conhecemos aos milhares. Existem muitos desses pulsares, todos na Via Láctea, alguns casos que emitem raio-x em galáxias próximas. No próximo slide, eu vou mostrar um outro tipo de objeto que foi descoberto logo depois, em 1969, que foi Cygnus X1. É uma fonte de raio-x no espaço. Né? Cygnus X1 significa que foi a primeira fonte de raio-x detectado na constelação do Cisne. Né? Foi descoberto em
69, em 1972, 1973 foi demonstrado que ele tem uma massa muito maior do que o de uma estrela de nêutrons. E aí, o que pode ter uma massa maior do que uma estrela de nêutrons e ser mais compacto do que uma estrela de nêutrons? A única configuração que nós conhecemos é a configuração de buraco negro. Porque uma estrela de nêutrons tem um raio apenas um pouco maior do que o seu raio de Schwarzschild. Se você colapsar uma estrela de nêutrons um pouquinho, vira necessariamente um buraco negro. Isso foi descoberto, então, em 1973. Apenas um parênteses, 2 anos depois, em 1975, eu defendi a minha tese de mestrado, que foi exatamente calcular a estrutura de disco de captura de matéria pelo buraco negro de signo X1. Eu consegui reproduzir o espectro de raio-x observado.